Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui em Londrina, e desejo que a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Eu quero saudá-los com o lema da semana que nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus. E nós nos reunimos aqui em nome desse Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele nos conduza e nos abençoe também neste momento de reflexão em torno da sua palavra. Como seres humanos, como cristãos, cristãs, somos pessoas pecadoras e devemos sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Gostaria de te convidar, então, para fazermos a oração de confissão de pecados. Pai de ternura e de bondade, nosso coração, Senhor, fica apertado quando nós lembramos de tudo o que fizemos de errado. Ó Senhor, nós quantas vezes poderíamos ter sido pessoas mais carinhosas, poderíamos ter perdoado mais, poderíamos não ter falado tanto, poderíamos ter amado e respeitado mais, poderia, Senhor, não termos perdido a paciência, poderíamos ter colaborado mais, criticado menos, poderíamos e deveríamos ter buscado mais a Ti, ter andado, Senhor, firme no Teu caminho, no caminho do Teu Filho, e falado sobre o Teu grande amor. Mas quantas vezes, Senhor, colocamos como prioridade não a Ti, mas outras pessoas, outras coisas, nossa própria vida. A nossa culpa, Senhor, é grande e muitas vezes tudo fica tão pesado. Senhor, entregamos tudo isso em Teu colo, em Tuas mãos e confessamos, Senhor, os nossos pecados. Ó Senhor, nós confiamos a vida que Tu nos dás em Tuas mãos e Te pedimos que Tu renoves em nós a vontade de caminharmos na Tua vontade e no Teu amor. Leva, Senhor, nossos pecados embora, dá-nos a paz, em nome de Jesus. Amém. Com as palavras do salmista, no Salmo 36, versículo 7, eu anuncio o perdão dos pecados, porque este Deus em quem nós cremos é repleto de misericórdia. O salmista diz: como é precioso o teu amor, ó Senhor. As pessoas encontram refúgio à sombra das suas asas. Após a oração de confissão de pecados, nós também teremos um momento de reflexão em torno da palavra de Deus. E rogamos que o Espírito Santo sopre sobre nós e nos fale ao coração nesse dia e nos converta, para que andemos sempre nos passos de Jesus. O texto previsto como evangelho para este domingo é do livro de Mateus, capítulo 28, os versículos 16 a 20. E diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquei pensando a partir deste texto bíblico que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Vejam, dos 12 discípulos de Jesus, um o traiu. Agora restam 11. E destes 11, nos diz o versículo 17, que alguns duvidaram. O que isso nos leva a refletir? Que a igreja nunca foi uma instituição perfeita e nunca será,
pois é composta de seres humanos. Muitas pessoas saem à busca de uma igreja perfeita, achando que vão encontrá-la, mas não acharão, pois os seres humanos, como eu disse, são imperfeitos. Muitos vão atrás de uma igreja onde eles se sintam bem, onde a mensagem lhes desça suave, como um bom vinho, ou como um bom chimarrão, ou um gostoso café, ou como um chocolate quente no friozinho, ou como uma água fresquinha no verão, ou como um suco saboroso, seja como for. Vão atrás de uma igreja que lhes agrade, que não lhes incomode, onde o pastor fala o que querem ouvir. Mas eu tenho que dizer que isso tudo é uma tragédia. Já pensou se Jesus só pregasse aquilo que os seus ouvintes gostariam de ouvir? Certamente ele teria muitos seguidores. Mas seriam tão doentes esses seguidores em seus egoísmos, em seus mundanismos, em suas ganâncias, que não conseguiriam sequer viver juntos, pois cada um iria querer tirar vantagem sobre o outro. Cada um iria olhar para o seu próprio umbigo. Ninguém olharia com compaixão para o próximo. Seria cada um por si e Deus por todos. Seria um cristianismo mundano, marcado pelo pecado e não pela santidade de Deus. Graças a Deus que Jesus nos prega um evangelho que nos incomoda, que nos inquieta, que não nos deixa confortáveis, mas nos mostra onde estamos errados e onde devemos mudar. A função da igreja não é a de paparicar as pessoas e nem passar a mão por cima dos seus erros, dos seus pecados, mas de chamar a conversão, de chamar a mudança de vida, a um andar sério junto a Cristo. Por isso eu ouso dizer que o número de verdadeiros cristãos é muito baixo. Há muitas igrejas, mas poucos cristãos, de fato e de verdade. E aqui cabe uma reflexão inicial, onde cada um deveria se perguntar: sou eu de fato uma pessoa cristã que procura seguir os passos de Jesus, ou eu não quero me aproximar muito dele, pois a pregação dele me incomoda, o jeito que ele viveu e que pregou me deixa desconfortável, e por isso eu prefiro o jeito do mundo, onde eu não preciso me envolver com quem precisa de mim, eu não preciso mudar de verdade, eu posso continuar como eu estou, eu posso continuar me achando cristão, achando que eu vou ter um lugar no céu junto com Deus, sem me preocupar com uma mudança muito profunda de vida, uma mudança radical de vida. Tem gente que pensa assim e que age assim. Mas aqui eu quero dizer que se você pensa assim, você é um pobre coitado. Está perdido, pois Jesus nos chama a segui-lo. Jesus nos chama a sermos discípulos, a sermos seguidores e não admiradores. Tem gente que admira Jesus, acha Jesus o máximo, fala bem dele, mas não o segue. Quem não quer seguir a Jesus não tem lugar junto a ele, nem aqui e nem na eternidade. Então, quando a gente lê um texto como o de hoje, esse texto de Mateus, a gente tem que entender que Jesus está se dirigindo aos seus discípulos e não aos seus admiradores. E Jesus diz aos seus discípulos: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Só pode ter autoridade assim no céu e na terra quem é Senhor. Tem gente que acha que é dono do seu próprio nariz, que pode fazer o que bem lhe der vontade, que tem autoridade sobre si mesmo. Mas Jesus diz que Ele é que tem toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, eu mesmo não tenho autoridade sobre a minha vida. A autoridade que eu tenho para fazer algumas coisas foi-me concedida por Deus. Mas, em última análise, a autoridade é de Deus. Há homens que dizem, brincando ou falando sério, na minha casa quem manda é a patroa, quem manda é a mulher. Mas, no fundo, todos e tudo, inclusive a patroa, né? Todos estão sob a autoridade divina. Deus tem autoridade total sobre nós, queiramos isso ou não.
Ele tem tanta autoridade sobre nós que pode pôr um ponto final nos nossos sonhos, por exemplo. Quem sabe a gente espera viver, depende da idade, né? Mas eu tenho lá uma meta de viver mais uns 40 anos. Né? Aí Deus diz, não, você não vai viver isso tudo. Eu vou te levar hoje. Ou a gente pode pensar, amanhã eu vou comprar uma carne, vou comprar uma cerveja, vou fazer um churrasco. E Deus diz, não, não vai não. E aí acontecem várias coisas que nos impedem de fazer aquilo que planejamos. E o churrasco não sai. Quantas coisas, por exemplo, nós planejamos fazer este ano em 2020? Mas aí vem uma pandemia. E quantos planos vão por água abaixo? Por que é assim? Porque nós não temos autoridade sobre a nossa vida. Deus tem autoridade sobre nós. Nós não somos donos do nosso próprio nariz, mas Deus é. E quando nós temos consciência disso e entregamos tudo isso às mãos de Deus e reconhecemos que essa autoridade de Deus é boa para nós, porque Deus é bom, então nós nos submetemos a Ele de bom grado e nós obedecemos ao Senhor. Claro que aqui eu quero dizer que nós temos autoridades públicas, às quais estamos sujeitos, mas a nossa sujeição integral nunca é a homens ou a mulheres, mas somente a Deus. Existem também autoridades religiosas, às quais estamos sujeitos, mas nossa sujeição integral é somente a Deus. O pai e a mãe são autoridades às quais devemos honrar, mas, repito, sujeição total, só a Deus. Como dizem os apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isto não é se rebelar contra a autoridade humana de forma alguma, mas naquilo que a autoridade humana não estiver de acordo com a vontade de Deus, devemos dizer com todas as letras, vou obedecer a Deus. E porque Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos, vão e façam discípulos. Veja que interessante, Jesus não manda seus discípulos fazerem novos crentes, novos admiradores, novos cristãos, mas novos discípulos. E hoje eu quero abordar algumas coisas sobre ser discípulo, mas a primeira delas é que você e eu somos chamados por Deus a sermos discípulos de Jesus. Muitos, infelizmente, entendem que uma pessoa é cristã porque ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela deveria ser cristã. Mas se ela não tem um compromisso com Deus, essa pessoa não está vivendo o seu batismo, então, de fato, ela não é cristã, mas apenas é cristã de nome, se é que existe isso. Então, para entendermos quem é cristão de fato, nós temos que entender quem é discípulo e o que é um discípulo. A palavra cristão é uma palavra muito bonita, mas por ter sido usada e abusada, eu vou usar aqui o termo discípulo. Jesus nos chama a ser discípulos dele, mas eu não posso fazer um discípulo se eu mesmo não sou um discípulo. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para uma breve reflexão a partir dos evangelhos sobre o que é ser um discípulo, para que a gente possa entender se realmente somos discípulos do nosso Senhor Jesus. Eu vou pegar a versão da Bíblia NVI para a gente entender melhor esse primeiro texto que eu vou citar para vocês. A primeira marca de um discípulo de Jesus, nós encontramos em Lucas 14, 26, onde Jesus diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira marca de um discípulo de Jesus tem relação com o amor. Para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que amar mais a Jesus do que eu amo qualquer outra pessoa das minhas relações.
O meu amor por Jesus tem que ser maior do que o meu amor pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu namorado, pela minha namorada. Não pode haver amor maior. E este amor é um amor essencialmente prático. Ou seja, não basta eu ficar dizendo, Jesus, como eu te amo, mas não colocar Ele em primeiro lugar em todos os momentos. Todos os meus relacionamentos têm que estar abaixo de Cristo. Devemos tratar todas as pessoas com bondade, com consideração, mas ninguém pode usurpar o trono do grande rei que é Jesus. E em seguida Jesus diz que devemos amar a Ele mais do que amamos a nossa própria vida. E o que significa isso? Significa que o meu trabalho não é mais importante do que seguir a Cristo e nem os meus estudos são mais importantes. Significa que os meus passeios, os meus momentos de lazer não são mais importantes do que Jesus. Significa que os meus interesses não são mais importantes do que Jesus. Tem uma cena interessante no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 19 a 22, que eu passo a ler, que diz assim: um mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus fala de radicalidade. Quem quer saber de conforto, de facilidade para seguir a Jesus, ele diz: eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Quem quer colocar pessoas ou coisas como mais importante, Jesus diz: tudo isso deve ficar em segundo plano. A sua vida comigo é mais importante do que todos os seus relacionamentos e todas as suas atividades. Jesus tem que ser a prioridade sempre. Eu gosto muito da origem das palavras. A palavra prioridade vem do latim. Prior significa antes. O que quer dizer que Jesus vem antes da minha mulher, dos meus filhos, da minha namorada, dos meus pais, do meu trabalho, dos meus estudos, dos meus momentos de lazer. Jesus vem antes do dinheiro, vem antes do sucesso. Ele vem na frente, ele é mais importante. Não que eu não possa amar essas pessoas, não que eu não possa amar o meu trabalho, os meus estudos, os meus momentos de lazer. Jesus não diz isso. Eu posso e devo amar essas pessoas e aquilo que eu mencionei, mas não posso amar mais do que eu amo a Jesus. Então você pode pensar, mas pastor, aí a coisa fica complicada logo de cara. Não é fácil ser seguidor de Jesus, não é fácil ser discípulo de Jesus, e eu vou ter que concordar com você e dizer, realmente tens razão. Não é nada fácil. Mas sempre que Jesus é prioridade, nós podemos nos agarrar à promessa de Jesus, onde ele diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se Jesus é prioridade, o que me falta para ter uma vida abençoada, seja em termos espirituais, emocionais, materiais, Deus vai me acrescentar. A tal ponto que eu posso dizer, apesar das dificuldades do discipulado, não há vida melhor. A única vida em abundância está ligada ao discipulado. Não adianta você querer pegar a promessa de vida abundante que Jesus faz em João 10:10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, se você não coloca Cristo em primeiro lugar, porque essa promessa é uma promessa para os discípulos de Jesus.
Portanto, ser discípulo de Jesus tem estreita ligação com a forma como eu me relaciono com Ele. Então, é primeiramente relacional. E aqui eu quero dizer que uma pessoa que se diz cristã, que é discípula de Jesus, mas, por exemplo, não tem tempo para oração, quase não medita na sua palavra, vive longe de irmãos e irmãs na fé, então está se enganando. Não é discípulo, discípula de Jesus, pois, primeiramente, ser discípulo é algo relacional. E você precisa avaliar muito bem isso. Uma segunda característica do discípulo de Jesus, nós lemos em João 8,31. Lá está escrito o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então podemos dizer que a perseverança é uma marca do discipulado. Quantas pessoas começam a andar no caminho de Cristo, mas desistem, ou param no meio do caminho, que é a mesma coisa. Pois um cristão está sempre caminhando em direção a Deus. Não pode, por exemplo, caminhar um pouquinho e ficar parado. Ele está sempre em crescimento, é uma árvore que continuamente dá frutos e frutos bons. E isto por toda a vida. Então, um discípulo de Jesus, ele nunca se aposenta. Ele não pode dizer, já fiz muito agora, vou descansar. Muito pelo contrário. Pois aquele que diz que está cansado do discipulado, na verdade não é discípulo. E por que eu digo isso? Porque um discípulo permanece nas palavras de Cristo e gosta dessas palavras. As suas palavras são alimento para a sua vida, são luz para o seu caminho, são alegria para a sua alma. É gente que tem prazer na oração e ama estar aos pés do Salvador em oração e adoração. Spurgeon, pregador do século XIX, ele disse assim sobre permanecer nas palavras de Jesus: temos que continuar a acreditar nas palavras de Cristo, embora possa surgir quaisquer novos erros doutrinários. Não deveremos nos importar com eles, mas apenas continuar na fé de Cristo. Então seremos verdadeiramente seus discípulos. Nestes dias maus, algumas novas heresias aparecem quase toda semana. Há algumas pessoas que parecem gostar de gastar todo o tempo em inventar mentiras. E estas, juntadas aos velhos erros que estão sendo continuamente remendados, confundem aqueles que não estão bem firmados na sua fé. Ora, se no século XIX havia heresias surgindo quase toda semana, imagine como é hoje em dia. Por isso sempre é bom voltar aos fundamentos da fé. Lutero vai falar em recitar o credo apostólico, os 10 mandamentos, o Pai Nosso, alguns salmos, as palavras de Cristo. E a gente pensa, mas para que tudo isso? Mas isso é uma questão de fundamento. Na verdade, quando a gente relembra o que estudou no catecismo e recita isto, a gente está se firmando cada vez mais nos ensinamentos básicos. E se a gente se firma nos ensinamentos básicos, a gente não se deixa levar por doutrinas estranhas. Por isso é muito importante estarmos firmes nos ensinamentos básicos da fé cristã. Por isso eu insisto como Lutero, vamos sim pensar no credo apostólico, o que ele diz. Vamos pensar nos 10 mandamentos, no Pai Nosso. Vamos recitar palavras de Cristo. Vamos absorver isto para a nossa vida. Isso é muito importante para nós. Permaneçamos na palavra de Deus, nos escritos básicos, na sã doutrina, e não seremos levados de um lado para o outro. Uma terceira marca do discípulo de Jesus nós encontramos em João 13, 35, quando Jesus diz assim:
nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vou citar mais uma vez o pregador inglês, quando ele diz: essa deve ser uma marca do discipulado que todos os homens podem ver. Sempre que há amor genuíno entre os cristãos, todo mundo sabe de certo que eles são discípulos de Cristo. Os homens bons e os homens maus, o mais ignorante e os homens mais insensatos não podem deixar de ver que o amor é, por assim dizer, um sinal pendurado exteriormente, como uma marca de algo que ocorre internamente. E ele conclui dizendo: caros amigos, há muitas pessoas pobres entre nós que estão lutando para obter um meio de subsistência e, infelizmente, há muitos outros que não conseguem encontrar um emprego sequer. E cabe a qualquer um dos que estão sendo prósperos por Deus ajudar os seus irmãos mais pobres, tanto quanto puderem. Essa é uma situação semelhante à dos nossos dias, onde nós vemos que em alguns lugares a miséria tem aumentado. E quando as pessoas olham nosso amor pelos pobres, pelas pessoas necessitadas, então eles enxergam em nós pessoas modificadas por Deus. E isto é evangelizador. Portanto, um discípulo tem como marca o amor ao seu próximo. E como última marca de um discípulo, eu destaco o que Jesus diz em João 15:8. Lá ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim, a última marca de um discípulo é ser frutífero. Interessante que a Bíblia mesmo se explica. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5, versículos 22 e 23, quais são os frutos de um verdadeiro discípulo. É um texto conhecido. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem é discípulo de Jesus tem essas marcas do Espírito Santo na sua vida. Querido irmão, querida irmã, depois de você ouvir a reflexão de hoje, eu gostaria de te perguntar: você é assim? Você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida sempre? Permanece fiel às palavras de Cristo? Ama seu próximo de verdade, com ações e não apenas com palavras? Você tem as marcas do Espírito Santo em sua vida? Então você é um discípulo de Jesus. E quero dizer uma coisa muito óbvia: com a sua própria vida, você acaba fazendo novos discípulos, pois as pessoas vão querer imitar alguém que tem essas marcas todas. Agora, se você olhou para a mensagem de hoje e você viu que está falhando em várias áreas, mesmo que seja apenas uma área, então você precisa de uma mudança muito profunda na sua vida. Eu não posso fazer essa mudança, eu não posso nem mudar a mim mesmo, mas Deus pode e Deus quer. A pergunta é: você quer pagar este preço de ser um seguidor de Jesus, de ser um discípulo? É a vida em abundância, a vida com qualidade que Jesus diz, que Jesus falou, é o caminho da salvação. Na verdade, é o único caminho para a salvação. E se você quer essa mudança hoje, saiba que Deus também quer, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando nós orarmos na sequência, quando nós pedirmos isto a Deus, pode ter certeza, esta é a vontade de Deus, que deve começar, não amanhã, e não daqui a pouco, mas agora, neste exato momento. E você também tem que ter um pouco de paciência
para saber que é um começo, é todo dia, é passo a passo. Essa mudança não ocorre de uma vez por todas. É uma mudança contínua. Então tenha paciência e tenha firmeza na fé. Aos poucos, Deus vai te moldando, vai te transformando. Mas precisa começar. E precisa começar agora. Se você realmente quer ser discípulo de Jesus, quer ser seguidor de Jesus, eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Querido Deus, ao ouvir a mensagem, eu percebi que eu não sou seu discípulo de verdade. Eu tenho me enganado, eu quero e preciso mudar, mas eu não tenho forças. Por isso eu peço que, pelo agir do Espírito Santo, tu me transformes dia após dia, a começar agora. Que tu me lembres, Senhor, que a mudança é diária e que eu devo permanecer firme na tua palavra e não me desviar de forma alguma. Eu oro, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a palavra de Deus. Nesse texto da prédica, que eu falei com vocês, comentei com vocês no sermão de hoje, eu falei do credo apostólico e como é importante o credo apostólico, porque ele é um resumo da nossa fé cristã. E quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós respondemos à pregação. E nós respondemos com as palavras do credo, dizendo que nós cremos neste Deus que nos chama a ser discípulo. Então, junto com você, eu gostaria de confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu creio em meu Deus, meu Pai Criador, bondoso e fiel.
Eu quero servir-te. Eu quero ser mais de ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de te convidar para a oração final. Oraremos e depois também oraremos o Pai Nosso e na sequência eu dou a bênção em nome de Deus. Esta oração eu gostaria de chamar de oração de um pequenino discípulo. Eu gostaria de te convidar a orar comigo. Querido e amado Deus, Tu me chamaste para uma tarefa tão bonita, a maior de todas, Senhor, que é seguir a Jesus, Teu Filho. Justo eu, Senhor, uma pessoa tão pobre e fraca, que não passa de um saco de vermes, mas Tu me chamaste para andar nos passos do Teu Filho, para falar do Teu amor e mostrar que recebes o pecador que se arrepende, mas que a Tua justiça é dura com o impenitente, com quem não quer mudar de vida, mas prefere seguir o caminho do mundo com suas vitórias e idolatrias. Querido Senhor, não vou perder muito tempo reclamando das minhas fraquezas e misérias. Tu me chamaste, Senhor. Tu me santificas e capacitas. Que eu honre o Teu nome, Senhor, enquanto eu viver, seja nos dias maus ou bons, que eu mantenha o voto de fidelidade a Ti. Querido Deus, falsos profetas estão se espalhando por todos os lados, pregando riquezas materiais aos Teus seguidores, Senhor. Estão fazendo de Ti um patrocinador de sonhos e outros fazendo de Ti um motivador para conquistas materiais. Já nem falam mais do céu ou do inferno. Tudo gira em torno deste mundo aqui, como se não houvesse eternidade. Querido Senhor, dá-me olhos que veem além, Senhor, de tudo isso. Que enxergam, Senhor, nessas coisas todas, a presença do inimigo, e dá-me sabedoria e coragem para falar o que eu vejo. Dá que a minha voz, Senhor, seja muito parecida com a voz do Teu Filho Jesus, para que as Tuas ovelhas, Senhor, sigam o Teu ensinamento. Para tal, ajuda-me, para que eu não fale o que não Te agrada, mas que minhas palavras tenham a doçura e a firmeza que vem de Ti. Que sejam palavras como mel no seu tempo e como martelo, Senhor, quando Tu quiseres. Querido Senhor, dá-me o amor que me falta e a ousadia, que são características dos Teus santos discípulos. Que eu não seja transigente com o pecado e nem amigo do materialismo. Que Tu me mantenhas no Teu caminho até o fim e que eu tenha a alegria de sempre Te servir. E, Senhor, quando eu estiver idoso e me faltarem as forças, queiras me levar à Tua casa, Senhor. Sei que tens um lugar para mim junto a Ti. Assim, Senhor, eu entrego os meus dias às Tuas belas, santas, amorosas, poderosas e misericordiosas mãos. Eu sou Teu, Senhor. Enquanto me deres forças para voar, que eu voe. Que eu seja livre como um pássaro que se sabe guardado e dirigido pelo Teu vento, Teu Santo Espírito. Querido Deus, eu Te peço, olhes também para as pessoas que eu amo, sejam elas da minha família ou não. Cuida delas, Senhor. Que pela ação do Teu Espírito, Tu convertas cada uma delas, que nenhuma se perca, que Tu as faça enxergar a beleza de ser discípulo, de ser discípula de Jesus
e que se agarre em Ti como aquele que salva, perdoa, cuida e tem tanto amor. Dá, Senhor, a todos nós que nunca nos falte o pão de cada dia. E dá-nos, Senhor, corações generosos que aprendam a repartir. Deus, olha pelo nosso país, cuida do nosso país. Que as forças do bem prevaleçam e ações em prol da vida se multipliquem. Abençoa nossos governantes para que administrem a nossa nação conforme Te agrada, Senhor. Abençoa todas as pessoas da área da saúde. Dá a elas força, ânimo e condições para cuidar dos enfermos. Proteja, Senhor, cada uma delas, para que não sejam contaminadas. Guarde-as, Senhor, bem como as pessoas que lhes são queridas. Dá que uma vacina seja descoberta contra este mal que adentrou o mundo, esse novo coronavírus. Senhor, por favor, apressa-te com a Tua salvação. Tem piedade de nós. Olha também, Senhor, pelas pessoas pobres, pelas desempregadas, pelas desamparadas. Ajude-as, dá sustento a elas, dá amparo. Olhe pelas empresas que estão muito afetadas financeiramente nestes tempos de pandemia. Que se recuperem, pois elas são fonte de trabalho para muitas pessoas. Cuida da nossa comunidade tão pequenina, mas tão amada por Ti. Tu que tens os olhos para os mais fracos. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes na fé em Cristo. Que sejamos cada vez mais unidos em amor. Que não guardemos nenhum rancor, nenhuma mágoa de irmão nenhum, mas aprendamos a perdoar. Abençoa, Senhor, todos os ministros e ministras da Tua palavra. Dá que nunca faltem a estas pessoas a alegria, a sabedoria, a correção, a fé e o ânimo para anunciarem a Tua palavra. Dá, Senhor, a todos nós uma abençoada semana. Que sejamos felizes no que realizarmos e andemos sempre no Teu caminho. Nós oramos em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No final do nosso culto, quero desejar a você uma abençoada semana, que Deus te acompanhe e te guarde em tudo o que fizeres, e você continue mantendo dentro do possível o distanciamento social, lavando bem as suas mãos, higienizando bem as mãos, usando a máscara, que você continue se protegendo e protegendo ao seu irmão, à sua irmã, ao seu próximo. Com estas palavras da bênção, então eu quero finalizar este momento de hoje. Eu intitulei essa bênção como bênção do amor. E com essas palavras, então, eu os abençoo em nome de Deus. Que Deus derrame sobre ti o seu amor. Que esse amor desça suavemente sobre a tua cabeça e penetre em teu coração. Que tuas palavras tenham um gosto de compaixão, teus sorrisos, o perfume da paz, teus abraços, a força da solidariedade. Que sejas um próximo para quem está perdido
e o ajudes a encontrar o caminho da salvação. Seja como for, que nunca te falte o amor de Deus, que vem como vento, vem como chuva santa, como sol que alumia e aquenta, trazendo nova esperança. Que assim te abençoe o nosso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.